Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 16.750 dólares. Bitcoin que continua numa briga muito intensa, num espaço mínimo de preço. E hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação, te mostrando os resultados do payroll, que vieram piores do que o mercado estava esperando, mas o mercado subiu depois. Vamos tentar entender o que aconteceu e o que a gente pode ver para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Beleza, investidores? Primeiramente, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre os dados econômicos, né? Como a gente sabe, o payroll veio acima do esperado. Tá? A gente tinha uma expectativa aqui de 200 mil criações de emprego, foram 223 mil. Além disso, a taxa de desemprego veio abaixo do esperado. Veio 3,5, sendo que a expectativa era 3,7, né? Caiu bastante. Detalhe, quando a gente tem esses dados que na teoria são bons para a economia, eles podem não ser bons para os ativos de risco no curto prazo. Por quê? Porque dados bons na economia dizem que a economia está forte. Uma economia forte pressiona a inflação e faz com que o Fed tenha que aumentar a taxa de juros acima do que o mercado espera ou manter a taxa de juros alta por mais tempo, tá bom? Então por isso que a gente vê essa divergência entre o que seria bom para a economia e o que está sendo bom para o preço no curto prazo, correto? Só que logo depois que a gente teve a divulgação, a gente teve uma subida do S&P 500, né? Então a gente pode ver aqui, né? A gente estava brigando nessa região dos 3.800 pontos, a gente subiu até os 3.855 e corrigiu depois da abertura, né? Por quê? Porque os dados eles foram contrapostos por um dado positivo, que foi esse Average Hourly Earnings, que veio 4,6 na expectativa de 5 ano a ano. Isso é a inflação do salário. Então, se a inflação não está crescendo tanto no salário, quer dizer que as pessoas não vão gastar tanto e quer dizer que a inflação pode ser contida. Então os dados vieram um pouco ambíguos assim, para o mercado, mas na minha visão os mais importantes vieram piores do que o esperado para o curto prazo, né? E o mercado muito mais estava preocupadíssimo, numa visão muito pessimista, eu acho até por isso na madrugada a gente despencou. E qualquer dado que não fosse terrível, a gente ia dar essa pompadinha para cima até para estopar a turma que estava shortando, beleza? Então, acho que está muito mais num pessimismo muito grande que a gente estava antes dessa divulgação e foi na madrugada, esse pump, do que necessariamente os dados terem vindo positivos. Tanto é que a gente quase zerou esses ganhos já na abertura às 11h30 da manhã do S&P 500. Mas e agora, né? Agora a gente vai ter que ficar de olho para isso aqui que pode ditar o rumo do Bitcoin, tá? Num primeiro momento, perder os 3.790 pontos já seria muito ruim e perder abaixo ali, ó, o fundo dos 3.760 é sinal de continuação de queda para as primeiras semanas de ano, tá bom? Então, suporte em 3.790, 3.760, perdeu aqui, galera, problemas, tá? Assim como a resistência é muito clara nos 3.900 pontos. Precisamos passar dos 3.900 pontos, se não passar dos 3.900 pontos, problemas, tá? Então, parando de falar de S&P e economia, vamos para o Bitcoin. E o Bitcoin, ele está numa situação semelhante aqui, né? A gente, nesse momento, tem suportes bem claros abaixo e resistências bem claras acima. Primeiramente, eu destaco os suportes. O suporte dos 16.700 ainda segura, tá bom? Eu vou atualizá-lo aqui para os 16.660, já que a gente fez uma pernada para baixo antes da divulgação do payroll como uma armadilha, né? Então aqui é um suporte importante e os 16.600 também, né? Se a gente começar a fechar candles no 4 horas aqui abaixo, para mim é problema sério, tá? Mas olha, não é para vender um stop de venda em 16.599, ou seja, passou dos 16.600 vou vender. A questão não é essa, tá bom? Até porque, se a gente formar uma armadilha aqui, a gente pode voltar depois. Aqui é uma zona de liquidez muito clara. Então é necessário a gente entender a formação de um novo range nessa zona para realmente olhar para teste dos 16 e teste do fundo do ano. Tranquilo? Cuidado com os 16.600. Começou a fechar no 4 horas abaixo, começou a fechar no diário abaixo, provavelmente vem lenha, porque a gente estaria rompendo esse padrão, confirmando o rompimento desse padrão aqui para baixo, correto? O que seria muito ruim para o preço. Falando do curto prazo, eu posso destacar uma resistência aqui que a gente vai ter também agora na região acima desses topos aqui dos 18.870, tá?
Então, passar desses topos também é importante, assim como os 17 mil dólares não é novidade para ninguém. Precisamos romper os 17 mil dólares com melhora do sentimento para ficarmos mais otimistas. Tranquilo? Continuando aqui falando um pouco sobre o sentimento de mercado. No sentimento eu destaco que a gente não tem mudanças, tá? A gente aumentou aqui para 1.74 o nosso long short ratio, mas sem confirmações aqui de open interest, tá? O open interest na verdade não está fazendo absolutamente nada. Subiu aqui, por exemplo, agora, ó, nem 2.000 bitcoins, caras. Então, assim, sinceramente, essas subidinhas aqui não é nada. A gente precisa de um rompimento forte para cima, melhorando essa situação, tá bom? Para baixo, não necessariamente a gente precisa ter aumento de open interest, tá? É mais raro a gente ter aumento de open interest em rompimentos para baixo. Mas se a gente quiser ver um Bitcoin subindo, a gente precisa de um rompimento dos 17 com força aqui e diminuição no long short ratio, tá bom? É o que a gente espera. Falando sobre as zonas de liquidez, a gente teve bastante venda nesse fundinho aqui, bastante liquidação, assim como a gente teve liquidação e compras no topo, tá bom? Então é um mercado consolidando um range mínimo, mas não deixando de ganhar dinheiro das sardinhas que estão colocando as zonas de liquidação em pontos de liquidez, correto? Continuando e falando um pouco sobre o book, nesse momento eu destaco aqui o nosso book na Binance Futures, mais comprador, no 1%, no 2,5% também, olha só, 6.000 bitcoins, 6.300 bitcoins contra 5.100, 13.500 contra 12.800. Então tá legal na Binance Futures e no agregado, vamos ver. Também uma leve predominância, 224 contra 214, 403 contra 409. Uma leve predominância no agregado, tá bom? Então parece que tem mais instituição na Binance Futures tentando manipular o preço para cima do que no mercado como um todo, né? O mercado está mais neutro aqui, com uma leve predominância compradora, ok? Então me parece que a gente está vendo aqui um preço justo, digamos assim, para o Bitcoin nessa região dos 16.750 dólares, beleza? Para a gente falar um pouco sobre essas ordens grandes de instituições, vou destacar algumas, tá? Vamos lá. Primeiramente, ordens dos 16.600 dólares até essa região, 1.000 bitcoins aqui. Então, realmente é uma zona de suporte importante, mas logo abaixo já tem aqui nos 16.500 também 900 bitcoins. Então, a gente vai atualizar vocês caso a gente rompa os 16.600 ou caso a gente rompa os 17, tá bom? Falando dessas ordens acima, não tem muita ordem acima agora, galera. Então, deu uma desbastada boa aqui, ordem a gente só começa a ver acima dos 17 mil dólares. E se romper os 17 com força, não acho que essas ordens vão segurar, tá? Então, me parece uma situação melhor aqui na Binance Futures, tá? Mas é importante que a gente se segure acima desse suporte dos 16.600 dólares e que a gente consiga romper esses 17. Nesse momento, a minha estratégia está sendo manter uma posição no Bitcoin de longo prazo. Eu acho que está sendo um ótimo momento para comprar Bitcoin, sinceramente. Inclusive, comprei algumas altcoins, a gente vai falar sobre isso nas primeiras semanas do ano. E nos trades, eu estou olhando para operar para os dois lados nesse momento, tá bom? Então, eu estou olhando para ter mais short, já que a minha exposição é grande, mas já comecei a fazer alguns longs também, acreditando que a gente está numa zona de suporte importante, numa zona de demanda. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, a gente se vê em breve. Lembro para vocês que toda sexta-feira a gente tem a caixinha de perguntas no meu Instagram, então logo depois aqui eu já vou para o meu Instagram responder as suas perguntas, então não deixa de vir aqui e me mandar, vai estar nos stories, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade, se romper 16.600 ou 17, eu apareço aqui. Forte abraço e a gente se vê. Investidores, só um disclaimer importante aqui, tem muitos fakes utilizando o meu nome para tentar dar golpes, tá bom? Então eu nunca vou te oferecer nada no seu direct, tá? São golpes muito, assim, na cara, então não tentem fugir desses caras, já bloqueia e denuncia, tá bom? Porque tá cheio de golpista por aí. É isso, um forte abraço.